Irmãos, eu preparei uma palavra para você e eu quero ministrar sobre esse tema, o meu justo. Diga comigo, o meu justo. Quem veio para receber a palavra, diga amém. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo. Deixa eu achar o meu texto aqui. Peraí. Ué, irmão, o que houve aqui com o meu iPad? Deixa eu digitar aqui. Ué, não acredito. É porque eu trabalho sincronizado com os dois, né? Então tudo que eu escrevo aqui vem para o iPad. Eu não sei o que houve. Nunca aconteceu isso. Peraí, aguenta aí. Enquanto você te canta um corinho de fogo. Visitante, seja bem-vindo. Bom, se der lugar, o irmão vai, né, irmão? Cara, eu vou ter que ir no celular. Pena, cara. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Sair e entrar novamente. Se ele faz a leitura aqui. Aí, vamos ver se vai. Não foi. Amém. Não abriu. Não sei por que só esse. Então vamos lá, Abacuque no capítulo 2, versículos. Deixa eu ampliar bem aqui que eu vejo. Abacuque 2, deixa eu botar minha oferta aqui. O texto diz assim: veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Quero que você preste atenção, a gente só grava a segunda parte do versículo. Todo mundo só fala, o meu justo viverá pela fé, ou o justo viverá pela fé. Mas ele está dizendo aqui sobre um outro grupo. Veja que o ímpio é diferente do justo. Ele está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o meu justo, ou o justo, viverá pela fé. O que é o justo, irmão? Justo na Bíblia é aquela classe de pessoas que ama a justiça, que pratica atos de justiça, de bondade. Não a minha justiça, porque a nossa justiça para Deus é nada, é comparada a trapo de imundícia. O que é isso, pastor? Não serve para nada. Mas ele fala dessa justiça. Por exemplo, Salmo 45, 7, quando ele vai falar de Jesus, ele diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Então você vê que a justiça está de um lado, a iniquidade do outro, porque assim como água e óleo não se mistura, santidade não se mistura com pecado, justiça não se mistura com iniquidade. Tem alguém comigo? Diga amém. Aí ele vai dizer: tu amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Por exemplo, a gente vai ver na Bíblia vários versículos, eu não quero usar muito, mas por exemplo, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme ou o povo padece. Então a Bíblia coloca essa diferenciação entre o ímpio e o justo. Mas essa diferenciação não está só numa roupa, como até pouco tempo a gente acreditava, ou muita gente acreditava, ou numa espécie, ou num tipo de penteado de cabelo, ou num tipo de semblante. Não é disso que a Bíblia está dizendo. Ele está falando desses atos de justiça. É de alguém que caminha pela verdade, ou procura andar na verdade. É aquele que se compadece. Por exemplo, quando a gente olha na Bíblia, ele fala que os atributos e a manifestação da justiça de Deus está no seu caráter divino. O caráter de Deus é imutável. Por exemplo, também na fidelidade e aliança com Deus. A justiça de Deus se manifesta então na fidelidade e na aliança de Deus para com o seu povo e com a sua palavra. Por exemplo, no padrão moral. O padrão moral também, ele tem a ver com essa manifestação da justiça de Deus. E é muito claro a gente entender que nós estamos na contramão do mundo. A gente, quando fala de evangelho hoje, significa exatamente isso, que o mundo caminha para um lado e a gente caminha para outro lado, porque não tem como a gente compactuar as duas coisas. Não tem como ser crente e querer viver uma vida lá fora achando que não é. Por exemplo,
quando a gente olha para o Antigo Testamento, aliás, ainda mais uma questão ligada à justiça de Deus, as consequências para o pecado. Porque Deus não quer condenar ninguém. Deus ama a todos. Esses dias eu sentia um amor de Deus tão grande por mim. Eu agradecendo a Deus, obrigado porque o Senhor me ama. Aí vem na nossa cabeça logo assim, né, irmão? É porque eu já tenho 30 e poucos anos de crente, é porque eu sou ofertante dizimista, é porque eu prego o evangelho, é porque eu procuro. Aí o Espírito Santo falou: não é nada disso, meu filho. O meu amor por você, ele é incondicional. O que significa? Independe, irmão. O amor de Deus por você, ele independe daquilo que você possa praticar, daquilo que você possa fazer, para que ele te ame mais ou para que ele te ame menos. O amor de Deus, ele é incondicional. Por isso que a Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que esse. Alguém dá a vida pelos seus amigos, alguém dá a vida até por quem não merecia, porque eu não merecia. E esse amor de Deus, ele nos constrange, porque por mais que eu e você procuremos viver uma vida de santidade, uma vida que esteja respaldado na palavra, irmãos, todo ser humano é falho. A Bíblia diz que Deus disse assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra para que esteja comigo. Aquele que anda no caminho reto me servirá. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: eu procurei na terra um justo sequer e não achei. Então na Bíblia, a justiça aqui de Deus refere-se ao seu caráter, que é santo e fiel, é imutável. Ele se manifesta em cumprir as alianças e promessas e dá a cada um que merece através de Cristo, oferecendo justificação pelos nossos pecados. Então aqueles que andam corretamente pela justiça de Deus e não dos homens, e é isso que nós buscamos. O que eu preciso entender? Você e eu, na Bíblia, somos chamados de justos. Então as pessoas, quando olham para nós, as pessoas quando olham para você, elas têm que identificar na sua vida atos de justiça. Por exemplo, eu sou contra a pena de morte. Eu acho que existem outros métodos para você punir uma pessoa. Pode deixar ela até numa prisão perpétua, se for o caso, mas eu sou contra a pena de morte. E eu vejo muito crente legislando de acordo com o mundo, porque a cultura bíblica, os valores e princípios bíblicos, eles contrapõem até uma cultura ainda. Você sabia disso? Porque às vezes, numa cultura, por exemplo, fumar não é pecado naquela cultura, mas dentro dos valores e princípios da Bíblia, é isso que vai nortear a minha vida. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Tô não, irmão. Tô não, olha aqui para mim. Pessoal lá de trás, pede o pessoal para sentar. Por exemplo, tem cultura, não é isso, pastor? Por exemplo, um homem pode ter 2 ou 3 mulheres. Inclusive no Oriente Médio, muitos países aceitam, dentro até de algumas religiões. Quando entra o Evangelho sobrepõe a cultura de um povo. Pastor, mas eles não vão aceitar, não interessa, mas eu tenho que pregar a verdade. Tem alguém aqui me entendendo, irmão? Então é a Bíblia. Esse conceito de justiça que a gente traz, eu até falei um dia desse no culto, não é de justiça, é justiçamento. Porque o dia que falaram isso para mim, eu fiquei até com raiva da pessoa, e falou assim: pastor, o senhor vai me desculpar, se Hitler se converteu no período lá, que ele estava morrendo, até ele foi salvo. Eu falei: não, com Hitler, para o céu com Hitler eu não vou não. Mas a justiça de Deus, a morte de Jesus na cruz, foi algo tão poderoso para alcançar o pior dos homens, o pior dos pecadores, o pior dos pecados. O sangue de Jesus é capaz de justificar. E quando Deus olha para mim e olha para você, Ele olha através do filtro chamado sangue de Jesus. Por exemplo, quem não pecou essa semana aqui? Ué, irmão, não tem um santo sequer. A irmã ali levantou a mão, irmão. Eu sei que ela, eu entendi. Mas quem não pecou essa semana? Todo mundo peca. Peca no olhar, no julgamento. Só que quando Deus olha para mim, para você, Ele olha pela lente do sangue de Cristo na nossa vida. Porque senão a gente era fulminado, irmão.
Você sabe muito bem, não está na minha pauta, mas eu vou fazer para você entender. Quando o sacerdote entrava no átrio, ele tinha a bacia de bronze, e do outro lado o altar de sacrifício, ali o animal era queimado. Esse altar é para queimar animal. Então as pessoas traziam e entregavam na mão do sacerdote. Só que antes de começar o ritual, ele ia até a bacia de bronze e lavava a sua mão. Depois você olha lá na Bíblia, antes de começar os trabalhos. E depois ele começava os trabalhos matando os animais e oferecendo sacrifício o dia inteiro. Depois, quando terminava os trabalhos, ele voltava para a bacia de bronze e lavava as mãos que estavam o quê? Manchadas de sangue, por causa de um dia inteiro de trabalho, matando animais. Só que quando ele entra, no início do ritual, aquela água está clara. Quando ele volta para lavar as mãos, agora quando ele olha para o rosto dele, aquela água está misturada em sangue, porque ele está lavando as mãos na água. Então ele olha para o reflexo do seu rosto, agora está permeado de sangue. Exatamente quando o sacerdote, ou sumo sacerdote, entra dentro do Santo do Santo, existe uma tampa, a tampa do caporé, é ali que era aspergido o sangue do animal. Porque quando Deus olhava para a Arca da Aliança, tinha 3 elementos na arca, e tem tudo a ver porque eles comemoraram, Israel comemorou o Yom Kippur agora essa semana, né? Dia 1º foi o dia do perdão, é o dia mais importante para o povo judeu, é desse dia que eu estou falando. Então quando ele começa o ritual, depois que a fumaça tomou toda conta do local, do ambiente, então ele não entra direto adorando, ele passa no incensário, entra dentro do Santo do Santo, e ele começa um ritual durante 3 horas ali dentro, que a fumaça vai enchendo aquele lugar, a ponto dele não conseguir ver a ponta do nariz. Quando ele olha para a mão e não consegue mais ver a palma da mão, aí ele começa o ritual de sacrifício e aspergir sangue nessa tampa do caporé. Porque dentro da arca da aliança tinha 3 elementos, lembra? Tinha a vara de Arão que floresceu, mostrando um tempo da desobediência do povo. Tinha o maná, que foi a provisão de Deus, um pote do maná, a provisão de Deus, ali naquele tempo em que eles viveram no deserto, e a tábua das leis, que representou aquele tempo onde o povo se afastou do propósito, se afastou da palavra. Então Deus, quando olhava, é justamente isso. A ira de Deus não vinha por causa do sangue que estava aspergido. Da mesma forma, quando Deus olha para mim, para você, Deus olha através do sangue, o filtro é o sangue de Jesus. Aí Deus, muitas das vezes, ele volta atrás, porque a Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça e verdade. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é porque eu faço mais, eu faço menos, mas é por causa do sacrifício do sangue de Jesus sobre a minha vida, que me lava e me purifica de todo o pecado. Então todos os dias, irmão, eu preciso acordar com esse sentimento. Então eu posso fazer qualquer coisa, pastor, eu posso pecar, eu posso chutar o balde? Não, porque quem ama cuida, quem ama preserva, quem ama tem compromisso, quem ama não quer aborrecer. É assim, maridos, é assim, esposas. Então se eu digo que amo, como a gente canta aqui, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, fazendo tudo. Então se a gente canta isso para Deus, Deus leva a sério. Então quem ama não aborrece o outro. Então eu jamais vou me contaminar com o pecado, porque eu amo a Deus. O amor de Deus me constrange. Tem alguém aqui comigo, irmão? Esse tema é interessante, porque quando a gente fala dessa justiça, o que o profeta está dizendo aqui? Ele é um profeta do Antigo Testamento, ele é levita, né? Se você olhar aí depois do capítulo 1, 2 e 3, você vai ver, o Abacuque é um levita que está tendo que lidar com a dura missão de profetizar, irmão, para um povo cativo, uma mentalidade destruída, de alguém que está com o emocional destruído. Eu te chamo de dura missão. Eu falo que subir aqui em cima e pregar para uma igreja bonita dessa, irmão, é um privilégio. Mas às vezes Deus nos coloca nos lugares, em ambientes, que de fato, irmão, é para trazer a gente para a nossa humanidade, é para a gente ter um pouco mais de sentimento. Não é fazer comparação não, mas às vezes as pessoas estão reclamando demais da vida, irmão.
Pare de reclamar da vida e comece a agradecer, que você já vai começar a entender que o céu da tua casa muda, o céu da tua vida muda. Ah, pastor, não tem não, irmão, comece a agradecer. Deu errado, Deus, glória a Deus, eu vou tentar de novo, mas pare de reclamar, porque a reclamação é como música no ouvido do inferno, irmão. A Babilônia que havia levado o povo cativo, o povo estava debaixo de miséria, injustiça, opressão. Irmão, é um ambiente de muita desistência. Não sei se você já entrou em lugares assim. Eu não sei se você tem encontrado pessoas assim, desistidas da vida, desistida de tudo, parou de sonhar. E eu creio que esse é o tempo que Deus está levantando os profetas dessa geração. Assim como Daniel, Isaías, Ezequiel, esses homens, irmão, nós somos os profetas desse tempo. Aqueles que carregam uma mensagem. Você carrega uma mensagem na tua vida. Você carrega uma palavra. A gente, quando entra no primeiro capítulo, ele está se queixando. Era como se Deus visse a miséria do povo, mas não fazia nada. Quer dizer, o povo está sendo massacrado, o povo está sendo humilhado. É como se Deus, irmão, silêncio. Mas posso te dar um conselho? Questione o problema. Não questione seu Deus, irmão. Questione o problema. Deus não. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle absoluto de tudo na minha e na sua vida. Você vê que ele entra naquela crise a partir do segundo capítulo, né? Que Deus começa a trazer as respostas. Primeiro ele começa a fazer perguntas, aí Deus vai trazer a resposta. Só que não foi na hora que ele esperava. Sabe por quê? Nem sempre Deus vai responder na minha hora, no meu dia, do meu jeito, como eu quero. Às vezes não é. E é tão bom a gente viver o jeito de Deus, a forma de Deus, a maneira de Deus. Isso é tão maravilhoso. Então, irmãos, o grande problema de Sara é que Sara não respeitou o tempo de Deus. Ela se antecipou. Lembra na Bíblia? Ela oferece Agar para Moisés, nasce o Ismael e virou uma contenda dentro de casa, tudo porque Sara não respeitou o tempo de Deus. Ela tentou ajudar Deus. Irmão, quem anda no tempo de Deus pode ter uma certeza de uma coisa: Deus vai cuidar de tudo, Deus vai lhe prosperar, Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe ungir e Deus vai te abençoar. Andar no tempo de Deus. O livro apresenta aqui um diálogo entre o profeta e Deus. É uma conversa cheia de questionamento. Quem nunca questionou, né, irmão? Quem nunca? Então, ele está dizendo aqui que o povo ímpio estava prosperando. É isso que ele está mostrando no texto. O ímpio está prosperando, mas a hora dele vai chegar. O justo não. Depois eu vou te mostrar. Então ele está nesse diálogo, uma conversa cheia de questionamento. O povo ímpio prosperava, o povo justo sofrendo. Onde está Deus, irmãos? Guarde uma coisa: às vezes Deus não muda uma circunstância, mas prepara você para enfrentá-las. Eu vou repetir isso aqui para você guardar. Às vezes Deus não muda uma circunstância, mas Ele prepara você para enfrentá-las. Deus está contigo, irmão. Então a grande questão é se Deus está contigo. A grande questão é se Deus está contigo, porque se Ele estiver, né, irmão, é isso que vai fazer toda a diferença. É isso que garante a minha entrada e a minha saída, porque tem coisas que foi eu que escolhi, e tem outras que Deus escolheu para mim, e nessas eu descanso, irmão. Porque se foi Deus que escolheu para mim, nessas eu descanso, porque tem coisas que a pressa não vai resolver. Então cuidado com a precipitação. Diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado com a precipitação. Cuidado. Foi a precipitação que gerou um tal de bezerro de ouro. Quem já ouviu falar na Bíblia? Tudo por causa da precipitação, da pressa. A gente está diante de uma geração ansiosa, porque não sabe esperar, porque quer plantar agora e colher daqui a pouco. Uma geração acelerada, uma geração que busca prazer a qualquer custo. A gente chama isso de dopamina barata. Não quer pagar o preço, irmão, em nome de Jesus.
que nós como povo santo, povo justo, como diz a Bíblia, que a gente possa desfrutar dessa graça, dessa bondade, do favor de Deus sobre a nossa vida. Nós não podemos viver no curso do mundo, achando que somos desse mundo. Eu e você somos cidadão do céu. Nós estamos de passagem por essa terra, porque aqui, irmão, é a embaixada, mas em breve nós estaremos na presença do Senhor. Nós estamos de passagem. Não crie expectativa para as coisas desse mundo. Eu tenho que ficar falando isso toda hora. Irmão, Deus vai te abençoar muito. Teve uns 2 que recebeu. Deus vai te dar casa maravilhosa. Quem quer ter casa de praia? Você pode ter casa de praia. Carro do ano maravilhoso. Os melhores planos de saúde da terra. O melhor salário. Tudo maravilhoso. Amém, irmão? Mas não coloca a tua expectativa nessas coisas. Pô, pastor, só agora deu um banho. Não, irmão, estou falando. Pode viver e usufruir do bom e do melhor, mas entendendo uma coisa: o que me aguarda não se compara. A Bíblia diz que nada se compara com a glória que há de nos ser revelada, irmão. Quando a gente chegar no céu aí de verdade, a gente vai desfrutar da verdadeira felicidade. A Bíblia diz que lá as ruas são de ouro, irmão, e de cristal. Deve ser um negócio, né, irmão? Se aqui, quanto está com o ouro, bateu o recorde essa semana, você viu, irmão? Bateu o recorde, todo mundo guardando, porque o ouro é um tipo de metal que não desvaloriza. Tem país aí que, muito da economia, não tem como entrar nesse detalhe, mas é medida pela quantidade de ouro que um país tem. Os Estados Unidos é a maior nação hoje que estoca ouro, irmão. A Bíblia diz que lá no céu isso a gente vai andar na rua, irmão. Na rua de ouro. É uma linguagem metáfora, mas dá para a gente assim entender como é que vai ser o céu, né, irmão? Vai ser um negócio surpreendente. E eu vou para lá, irmão. Quem vai, diga amém, irmão. Amém. Então você vai ver que nesse primeiro capítulo Deus está avisando a nação: olha, a terra vai ser invadida por uma nação inimiga. E a pergunta é: por que Deus ia permitir tal afronta? Aqui o profeta está recebendo a revelação a respeito do fim. Porém, irmão, entenda uma coisa: ele não tem poder de mudar a situação, mas ele recebe poder para suportar. Eu não sei o que tem vindo sobre a tua vida, eu não sei o que te abateu, mas hoje o poder de Deus vai descer sobre a tua vida para te dar poder para suportar. Diga comigo assim: essa crise não vai me matar, esse deserto não vai me parar. Diga em nome de Jesus. Não vai, irmão. Você sabe que a dúvida é um terreno escorregadio. Teve um homem na Bíblia que era levita, chamado Asaf. Se você pegar o Salmo 73, ele diz que faltou pouco, irmão. Por um pouco, ele não se desviou. E ele percebeu que em seus pensamentos, que os pensamentos estavam contaminando a sua fé em Deus. Estavam guiando por um caminho escorregadio, até que ele entrou no culto de maneira diferente. Aquele culto mudou a vida dele, irmão. Só quem veio para receber. Eu quero profetizar na tua vida. Você que veio aqui hoje, você não veio cumprir um protocolo, você veio adorar. Você veio dar, mas veio também receber. Quem veio para receber, irmão? Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre os teus pensamentos. Não são os teus pensamentos que vão te definir, mas é o que Deus diz ao teu respeito. Tudo aquilo que veio sobre a tua vida estacionou. Parece, pastor, que eu estou numa estação, a estação não vira. Hoje à noite será o culto que Deus vai marcar você, e você vai lembrar: foi naquela noite, foi naquele culto que algo diferente aconteceu comigo, porque você não veio só para assistir, você veio para participar, você veio para viver. Então, em nome de Jesus, irmão, viva, receba. Aquele dia o culto, irmão, foi diferente, porque quem faz o culto é você. Quem faz o culto sou eu. Você pode pegar a pessoa mais ungida da terra, o levita, né, o adorador, mas eu vou colocar aqui em cima, mas se aqui dentro tiver frio, irmão, não rola. Eu vou chegar nesse ponto. Então a gente vai vendo que os pensamentos estavam contaminando. Tem coisas que conhecimento não resolve, mas sim quebrantamento resolve. Eu vou repetir para você guardar. Tem coisas que o conhecimento não resolve. Tem gente que sabe muito a Bíblia, mas já viu aquela situação que a gente está orando, eu uso a Bíblia, eu uso o argumento, e Deus não responde? Quem já viveu isso, irmão?
Mas que parece que Deus não responde, mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando, até no silêncio Deus trabalha, irmão. Você sabe que tem muita gente amargurada, vivendo um cárcere espiritual. Sabe, quando a pessoa machucada começa a invocar as coisas do passado, as coisas de ontem para viver o agora. Sabe, é quando uma pessoa está num ambiente de quebrantamento, mas ela está endurecida, permeada, ela fecha a porta, ela até chega de cara fechada. Já viu pessoa no culto de cara fechada? Ele entra no culto, irmão, eu fico, mas o que eu fiz, irmão? Eu briguei com meu marido. Sabe que o pastor é que paga o pato de tudo, é a igreja. Tu sabe, né, irmão? Você não sabia, não? A pessoa arrumou um problema dentro de casa. Hoje não vou na igreja. Mas o que a igreja tem com isso, irmão? Arrumou um problema com o filho. Tu não vai na igreja hoje, irmão, aí que tem que deixar vir. Tudo é o pastor. Não conseguiu pagar a conta do cartão de crédito. A culpa é, eu não vou na igreja. Tudo é a igreja. Não é, irmão? Hoje, em nome de Jesus, Deus vai desintoxicar muita gente que paralisou na vida, não consegue ver novidade. Eu quero profetizar novidade de vida chegando, novidade de dias para você, em nome de Jesus. Aquela pessoa chega no culto e diz assim: hoje eu não vou receber nada, porque você sabe que o rosto é reflexo do coração, irmão. É o que está acontecendo. Mas eu quero profetizar na tua vida hoje vai ser diferente, irmão. Eu estou sentindo que hoje vai ser diferente o negócio aqui. Tem quem está sentindo um ambiente diferente? Desde a primeira canção aqui eu cheguei, hoje está diferente, irmão. Mas sabe por que está diferente? Porque eu quero que seja diferente, porque eu vou fazer ser diferente. Sou eu que quero. Eu quero, a presença está aqui, mas tudo tem a ver com o nível da tua sede. É o quanto você está disponível para beber, é o quanto você está disponível para ser saciado. Deus está nos convidando hoje, irmão. Eu quero mais de Deus. Agora, o que mantém uma pessoa firme na sua missão é a clareza do seu propósito. Diga comigo: eu tenho um propósito e eu vou viver o meu propósito. Quem vai viver o seu propósito? Eu vou viver o meu propósito. Se Moisés não tivesse clareza de quem ele era, ele teria desistido, irmão. Por isso que você precisa resolver esse negócio rápido na tua vida. Você quer o mundo ou você quer a igreja? Você quer Deus ou você quer a farra? O que você quer? Porque quanto mais rápido você decidir, você será o maior beneficiado, irmão. Olha o que diz Atos no capítulo 7, 25. O povo não acreditava em Moisés. Olha o versículo 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderia que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão. Está falando de Moisés. Mas eles não entenderam. Irmão, olhe para mim. Não espere todo mundo entender a visão que Deus te der, o som que Deus colocar no teu coração, o sonho que Deus colocar. Nem todo mundo vai entender a visão, porque não está na mesma dimensão. Agora, o que sustenta a visão de uma pessoa é a convicção da sua missão e propósito. É isso que vai sustentar. Isso acontece quando ela tem na ponta da língua, quando o coração queima, quando os seus olhos brilham só de falar. E se eu perguntasse para você, qual é o seu propósito? O que você me diria, irmão? Porque a sua resposta vai determinar a sua convicção. Você vai ver que ao mesmo tempo, Abacuque ele começa a profetizar que os dias maus virão. Só que ele traz à memória as vitórias do passado para alimentar a esperança do futuro. Olhe para mim, se Deus já fez um dia, Ele pode fazer de novo. Se Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje. Porque Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele é o Deus do amanhã. Talvez você está colocando um ponto final nessa situação. Deus está dizendo para você nessa noite: não, eu não coloquei ponto final, não vai ser desse jeito, não vai ser dessa forma. Então cuidado, não acesse a tua memória para trazer coisas do passado, para te bloquear, para te paralisar. Faça como o profeta lá em Lamentações, faça como Lamentações,
quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando os pensamentos mal vierem te visitar, você fecha a porta, bloqueia as janelas, fecha e repreende os gatilhos para você seguir em frente. Olha o que diz o texto, Abacuque 3,17: mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que as ovelhas no curral, não haja ovelhas no curral e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que coisa, irmão. A gente canta isso, não tem nem noção do que a gente está cantando. Porque o que o profeta está dizendo aqui é uma possibilidade, ainda que é uma possibilidade, mesmo que. Só que, irmão, é impossível um pé de azeitona não dar azeitona. É impossível. Quem já foi a Israel sabe do que eu estou falando. É impossível. É impossível a videira não dar o fruto da vida se o povo anda na aliança e anda na obediência. Deus está dizendo para alguém aqui: todos aqueles que andam na aliança e na obediência vão viver coisas extraordinárias. Ninguém vai impedir o seu povo, diz o Senhor, de atravessar e chegar do outro lado. Não há nada e ninguém nessa terra que pode impedir a palavra do Senhor quando ela é liberada, irmão. O Evangelho não é um conto da carochinha para nós, irmão. O Evangelho é cultura. O Evangelho é vida. O Evangelho é estilo. Eu posso te dar um conselho: não tente se adiantar naquilo que Deus ainda não terminou. O nosso problema é querer ser mais justo do que Deus, irmão. Não tente se adiantar naquilo que Deus ainda não terminou. Deixa Deus fazer. Deixa Deus terminar a obra que Ele começou, irmão. Pare de brigar com Deus, pare de resistir. Parece menino, parece criança. Olha aqui para mim: ninguém pode medir forças com Deus. Ninguém. Eu conheci gente que tentou, mas não deu certo, irmão. Não deu certo. Olha o Salmo 41: esperei com paciência pelo Senhor. Esperou com quem, irmão? Eu não ouvi. Esperou com quem, irmão? Paciência, né? E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Experimentar é silenciar a alma, irmão. Essa é a chave. Moisés teve que silenciar todos os ruídos da sua mente diante do Mar Vermelho. Imagina a pressão em cima de Moisés. Ele teve que entrar no nível de confiança, e na verdade não foi o cajado que abriu o Mar Vermelho, foi a força da obediência de Moisés que abriu o Mar Vermelho. Aqui foi uma conversa madura do profeta com Deus. Ainda que tudo isso não aconteça, todavia eu não vou deixar a igreja, todavia eu não vou abandonar minha célula, todavia eu não vou abandonar meu casamento, todavia eu não vou desistir dos meus filhos, todavia eu não vou desistir do meu ministério. Fica de pé comigo, fica de pé, irmão. Ainda que nada disso aqui aconteça, todavia eu me alegrarei aonde, irmãos? No Senhor. Entenda de uma vez por toda: ir à igreja é diferente de ser igreja. Entendeu, irmão? Vou falar para os maridos aqui, incluindo esse que vos fala. Não adianta ser uma bênção dentro da igreja e dentro de casa está acabando com a família. Não adianta ser santo dentro da igreja e dentro de casa, irmão, está dando mau testemunho. Não adianta. Eu sei que é uma conversa, mas eu tenho que falar. Deus quer que você seja íntegro, inteiro, pleno para Ele. Se você soubesse o quanto Deus te ama, o quanto Deus está olhando para mim, para você, e disposto: eu vou fazer na tua vida. Agora não dê um passo se Deus não te autorizou. Agora, irmão, deixa Deus
começar a obra que Ele terminou? Para que você quer seguir em frente? É como um olheiro que está trabalhando o vaso. Enquanto o vaso não tem forma, não tem como tirar a mão do vaso, porque sai deformado. O que Deus está fazendo na tua vida, esquece tempo. Está demorando muito, está demorando nada. Deus está caprichando. Ele está fazendo do jeito dele, da forma dele. E todo mundo, quando olhar para a tua vida, vai entender. Não vai ter dúvida, foi o Senhor quem fez. Foi Deus que decidiu fazer. Tem alguém aqui nessa noite recebendo? Aí no versículo 19, ele termina dizendo: o Senhor soberano, Ele é a minha força. Ele faz dos meus pés como os da corça, e faz-me andar nos meus lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda, para ficar registrado que Asaf era um levita. O que é que eu aprendo com isso, pastor? Que quando Deus não mexe na circunstância, Deus vai capacitar você para passar por elas. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo, não sei qual é a crise, eu não sei qual é a situação, mas você tem que pedir a Deus poder para suportar. O que é que você vai pedir, irmão? Poder para suportar. Levanta a tua mão e diga: Espírito Santo, me dá poder para suportar, em nome de Jesus. Gálatas no capítulo 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ele pega esse texto lá de Abacuque para mostrar que pela lei ninguém é justificado. Paulo vai tratar sobre fé e obediência à lei. Aqui Paulo enfatiza que somos justificados diante de Deus pela fé e não pelas obras, porque a lei não tem capacidade de justificar ninguém. Então, como Abacuque havia registrado, as pessoas foram salvas pela fé e não por obras, para que ninguém se vanglorie. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: meu justo viverá pela fé. A verdade, irmãos, é que tudo começa nele e tudo termina nele. Termino com esse texto de Malaquias. Malaquias 3, 17 e 18. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Você é um tesouro pessoal nas mãos de Deus, irmão. Aí ele vai dizer: eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão de um filho que lhe serve. Quem é filho de Deus, irmão? Eu vos apresento o seu pai. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. Ele está dizendo, Malaquias, vocês vão ver a diferença entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Existe um avivamento, irmão, que está acontecendo aí dentro hoje. Feche os seus olhos um pouquinho. Tem gente que está com o coração acelerado ouvindo essa palavra. Tem gente que está chorando. Tem gente que está entendendo. Tem aqueles que mesmo que não esteja entendendo, mas você está sentindo, você está ouvindo. Hoje Deus vai começar um avivamento aí por dentro. Ninguém vai impedir a obra de Deus na minha vida. Você pode declarar isso? Ninguém vai impedir a obra de Deus na minha vida. Ninguém vai impedir a obra de Deus na minha casa. Ninguém vai impedir essa obra de Deus de acontecer, porque aquele que começou vai terminar. Sabe o que às vezes não falta, irmão? É coragem, porque fé você já tem. Levanta a tua mão direita. Eu profetizo sobre a tua vida uma coragem extraordinária, uma coragem que vai além dos limites humanos, da consciência humana, uma coragem que vai fazer você romper obstáculos que você jamais achava que tinha capacidade de romper.
Recebe em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida. Hoje começa um novo ciclo para você. O meu justo viverá pela fé. Eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. É mais do que um lugar. Deus quer lhe dar uma experiência da presença dele na sua vida. É mais do que uma religião, é mais do que um culto, irmão. É se apresentar diante dele, porque ele ressuscitou dentre os mortos, o justo juiz, aquele que vem para governar a terra. Ele virá e não tardará, e todo olho verá, e toda língua vai ter que confessar que ele é Senhor. É mais do que uma palavra, é mais do que uma música. É uma vida inteira, irmão. Uma vida inteira é pouco para te amar. Eu quero a eternidade. Quem aqui quer a eternidade? Termino dizendo como o apóstolo Paulo. Vamos orar juntos esse texto. Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo eu, Cristo vive em mim. Vamos profetizar juntos, vamos. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Levanta as tuas mãos pro alto, vamos adorar, vamos. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.